Oi pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre organelas e funções, da célula, a gente vai estudar nessa aula o retículo endoplasmático, o complexo golgiense e os lisossomos. Essas três organelas estão relacionadas à digestão intracelular, que a gente pode usar para compreender também o que é autofagia e renovação. Antes de continuarmos, é preciso entender o que é digerir, o que é fazer digestão. Digestão, de modo geral, é uma quebra de alimentos. E essa quebra, ela acontece de maneira química pela ação das enzimas. Nesse caso aqui, eu tenho uma digestão intracelular, quer dizer, que ocorre dentro da célula. Então, o alimento chegou aqui, ele vai entrar no citoplasma da célula e lá dentro ele vai sofrer uma quebra química, Eu tenho também processos de digestão extracelular. O que significa extracelular? Que acontece fora da célula. Extra significa fora. Então, por exemplo, quando a gente está mastigando uma comida, na boca, o que os dentes fazem? Os dentes, eles quebram o alimento. Então, eu tenho uma digestão que acontece fora da célula, no espaço da boca. Quando o alimento vai para o estômago, as enzimas digestivas também vão quebrar o alimento e essa quebra acontece no espaço do estômago. Então, eu tenho também uma digestão extracelular. A mesma coisa no intestino delgado. No intestino delgado, o alimento vai sofrer quebra química também, só que fora da célula, dentro do espaço do intestino. Então, eu também tenho uma digestão extracelular. A digestão intracelular é aquela que vai acontecer no finalzinho, quando o alimento ele já está bem pequeno e a célula precisa quebrar em partículas menores ainda. Então, é um evento, que acontece dentro da célula. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha uma célula, e só para lembrar, essa célula é uma célula eucarionte, Ela tem membrana plasmática, tem o citoplasma, e aqui ela tem a carioteca. E aqui tem as outras organelas. Então, o que acontece? Imagine que nessa célula cheguem partículas de alimento. Eu posso ter aqui alimento líquido, na forma de pequenas gotinhas, e alimento sólido, por exemplo. Essa aqui é uma célula hipotética, isso não aconteceria normalmente, mas só para a gente poder entender o que acontece. Quando o alimento é sólido, a célula, a membrana plasmática, ela projeta braços para capturar o alimento. Isso aqui é chamado de pseudópodo. Pseudópodo. Podo significa pés, pseudo significa falsos, então falsos pés. Se o alimento for líquido, o que acontece? A membrana plasmática ela sofre uma invaginação e aqui ela forma um canal. Aí o que vai acontecer? Com os pseudópodos, eles vão literalmente abraçar o alimento e vão colocar o alimento dentro de uma bolsa, dentro de uma vesícula no citoplasma. No caso do alimento líquido, esse canal ele vai recolher o alimento, depois o canal se fecha e aí também forma uma vesícula lá dentro. Então, eu tenho aqui duas bolsas com alimento. Esse alimento ele precisa ser digerido, ele precisa ser quebrado quimicamente. Quem vai fazer isso são as enzimas. As enzimas são produzidas aqui, olha, no retículo endoplasmático granular, nesses canais onde tem os ribossomos. Na verdade, o ribossomo produz essas enzimas e as enzimas elas vão se acumulando dentro desses canais. À medida que essas enzimas vão acumulando, elas vão sendo transportadas para outros canais. Aqui neste caso, então aqui eu tenho o retículo endoplasmático granular, porque tem os ribossomos, e aqui eu tenho o retículo endoplasmático agranular. Então, o retículo endoplasmático agranular, ele vai ficar aqui, olha, acumulando essas enzimas.
Aí, à medida que as enzimas vão acumulando, elas vão sendo, vão sendo transportadas para esse outro conjunto aqui de bolsas, que é o complexo golgiense. Então, as enzimas, elas são levadas até aqui no complexo golgiense. Esse complexo golgiense pega e empacota essas enzimas dentro dessas vesículas. Essas vesículas que têm as enzimas digestivas, elas são chamadas de lisossomos. Então, os lisossomos são importantes porque no seu interior existem enzimas digestivas. Aí, o que vai acontecer? Esse lisossomo, que está aqui, com enzimas digestivas, ele começa a ir em direção ao vacúolo que tem alimento. Uma membrana se junta à outra e aí eles se fundem. Então, chega uma hora que as enzimas e o alimento estão no mesmo lugar. Quando isso acontece, as enzimas começam a quebrar esse alimento. Então, essa partícula começa, né, a ser quebrada, formando os nutrientes. Aí, o citoplasma, o que ele faz? Ele começa a absorver os nutrientes que interessam, né? Então, proteínas, carboidratos e lipídios. E vai sobrar aqui dentro coisas que a célula não precisa, que são os resíduos. Esses resíduos, eles são concentrados nesse vacúolo e são enviados em direção à membrana. Quando chega aqui na membrana, ela se funde à membrana plasmática e os resíduos eles são eliminados para fora da célula. E a célula continua o seu processo. Então, esta capacidade da célula capturar o alimento, né, produzir as enzimas, essas enzimas serem liberadas lá no alimento, fazer a digestão e absorção e depois a eliminação dos resíduos, a gente chama de digestão intracelular. Algumas células, elas podem fazer também autofagia. Auto significa próprio. Lembra lá, autótrofo? Fagia significa comer também. Então, é como se a célula digerisse as próprias partes dela. Imagina que aqui, né, fosse uma mitocôndria velha, uma mitocôndria que não está funcionando direito. Então, o que a célula pode fazer? Ela envia para essa mitocôndria um lisossomo, ou seja, uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Aí esse lisossomo se funde a essa mitocôndria e da mesma forma que o alimento, ele digere, né? Ele destrói essa estrutura e expulsa os resíduos. Então ele pode acabar digerindo a si mesmo. Existem outras situações em que os lisossomos, eles são produzidos em grande quantidade, uma grande quantidade de lisossomos. E aí o que acontece? A célula, num processo sincrônico, o que ela faz? Ela rompe as membranas dos lisossomos e faz as enzimas se espalharem no citoplasma. E aí, quando a enzima ela faz isso, ela vai digerindo a própria célula e essa célula vem a morrer. Esse processo é um processo de autofagia, também chamado de suicídio celular. E ela acontece em situações em que a célula precisa dar espaço para outras estruturas, por exemplo, a cauda do girino, né? Durante a metamorfose do girino, a cauda ela tem que regredir para formar as patas. Como é que a cauda vai desaparecendo? É porque as células fazem autofagia, elas vão se degenerando, né, são se autoconsumindo, e esse material que é reabsorvido pelo próprio animal, ele é utilizado para constituir as patas. Isso aqui é chamado de suicídio celular. Na verdade, o suicídio celular tem um outro nome, mais bonitinho, que é apoptose. A apoptose é essa capacidade da célula se destruir.
Algumas doenças também estão ligadas ao lisossomo. Então, às vezes, quando o lisossomo não funciona direito e ele não consegue fazer a digestão dessa substância ou desse alimento, podem se acumular no citoplasma vários vacúolos que têm substâncias indesejadas, né? E esse acúmulo pode fazer com que a célula não funcione direito e aí cause algumas doenças para esse ser vivo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me chame, né? E a gente se encontra nas aulas remotas ou na escola. Um abraço.